Você neste vídeo sobre o Pedro Henrique, que é o novo reforço do Timão para a temporada de 2024 e outras temporadas que virão. É jogador de 33 anos de idade, do Internacional, ex-internacional no caso, porque já é praticamente reforço do Timão, que chega para compor o elenco do Corinthians e provavelmente, por que não, lutar pela titularidade, mas eu acho que chega neste momento sobretudo para ser um cara que compõe elenco, evidentemente. Eu acho que é um tipo de contratação que é bem válida, bem interessante, né? Não dá somente para bancar contratações necessariamente daqueles jogadores espetaculares e tal. Dinheiro hoje é algo bastante limitado no Timão, né? Ainda sobretudo se a gente considerar que há uma dívida milionária aí, né? Que o Corinthians vai ter que pagar, né, também. Então, esse tipo de contratação pode ser importante. Um jogador que pode ser interessante em vários aspectos para o Timão. Falaremos um pouquinho sobre ele aqui. Chamar sua atenção antes para o fato de que este vídeo tem patrocínio da OneXBet, gente. O OneXBet é uma casa de aposta importante aqui para o meu trabalho. O OneXBet é de fato uma casa de aposta importante, porque ela é muito confiável no mundo inteiro, é a mais confiável do mundo. Para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, não tem por que você não fazer sua fezinha lá na OneXBet, porque ela é uma gigante que trata você muito bem, trata você como consumidor, não tem essa parada de suspender mercado nos acréscimos dos jogos. E mais um ponto importante sobre o OneXBet, tá? Para mim, definitivo. Eu ganhei R$100. As casas de aposta como a OneXBet vão te entregar o valor na sua conta. Eu ganhei R$3.000. Aí, meu irmão, aí você vai perceber, o OneXBet é diferente, não tem nenhuma outra igual. Nenhuma. Dinheiro cai na sua conta também em fração de segundo sem nenhum problema. Entende? Por quê? Porque ela não brinca com essas coisas. É uma casa de aposta muito séria, é uma gigante que trata você com respeito, tá bom? Não conhece o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá no OneXBet, mas por favor, coloque o código promocional OneXJosa, porque é um código identificador, tá bom? Vai falar por que você chegou lá e também vai te oportunizar dobrar o valor do seu primeiro depósito até o limite de R$1.200. Beleza, gente? Vamos lá? Bora! Falar então sobre o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique, ele mesmo. De fato é um jogador que pode ser interessante para o Corinthians, né? O Pedro Henrique, ele chamou muito a atenção no Internacional em 2022. Eu conversei com 3 amigos que acompanharam muito o Pedro Henrique para subsidiar aqui, né, as minhas informações, né? Para melhorarem as minhas informações, o meu olhar sobre o jogador. Eu confesso que por muitas circunstâncias eu não consegui ver tanto o Pedro Henrique como eu gostaria no Internacional na temporada passada, né? Por várias circunstâncias, como por exemplo, você vai ver o jogo aí o cara não entra em campo, né? Você vai ver o jogo o cara, enfim, joga muito pouco e assim por diante. Então, o meu olhar sobre o jogador era um olhar muito mais voltado para 2022, em que ele foi muito bem. Nessa temporada passada não foi tão interessante assim, a ponto de permear com muita qualidade aqui o meu comentário. De tal sorte que eu fui atrás de alguns amigos que acompanharam bastante o Pedro Henrique. Aí, neste caso, 2 deles torcedores do Colorado, né? E um outro, um jornalista de Poá. E, assim, gente, o saldo do que eu conversei com os meus amigos aí foi de que o Pedro Henrique é um jogador que caiu bastante de rendimento no Inter a partir de 2023. Então, 2022 dele foi muito bom, 2022, muito acima da média. Em 2023 ele tem um começo ali de temporada que não é dos piores, mas ele termina bem abaixo, muito mal. Errando tudo, sem conseguir entregar a mínima qualidade possível. Então, é um jogador que chega ao Corinthians, não é no seu melhor momento da carreira. O seu melhor momento era em 2022, principalmente no segundo semestre, né? No primeiro semestre de 2023 consegue ainda entregar alguma coisa, no segundo semestre ele vai decaindo, né? Vai caindo, no segundo semestre já vai muito mal. Um dos amigos que eu consultei falou que aí ele suspeita que a questão passe muito por renovação de contrato, que o Pedro Henrique teria caído de qualidade justamente quando houve a renovação do seu contrato. Se isto é verdade, estamos falando de um perfil bastante complicado para o time contratar, né? Que na verdade já está contratado, mas realmente é algo muito complicado, porque quando o jogador renova contrato, ele baixa o rendimento dele, né? Aí, gente, tem a ver com compromisso. É a palavra, compromisso. Comprometimento com o tático, com a equipe, seriedade com a carreira, profissionalismo, tudo isso a gente pode colocar aí no bojo desse tipo de perfil de jogador que tá muito bem, aí eu tenho uma renovação de contrato e aí o meu rendimento cai profundamente. Então o que acontece? Eu já conquistei aquilo que eu queria, agora eu fico sossegado, fico de boa, fico tranquilo, né? Enfim, sem ambição, jogador sem vontade. Se tudo isso é assim, a gente pode falar também que falta ambição ao jogador,
falta uma disposição maior, né, de respeito com a própria carreira e tudo mais. E isso em virtude do quê? Em virtude de que o Pedro Henrique ele cai muito de rendimento depois da renovação de contrato no Inter. O Pedro Henrique, anterior a isso, era um jogador muito interessante e, inclusive, eu lembro até das partidas que eu assisti em 2022 ali, jogador solicitado pelos torcedores dentro de campo. Os torcedores queriam ver o Pedro Henrique jogando, né? E eu diria para você que no final agora, embora tenha visto muito pouco o Inter, em uma das partidas que eu vi o Pedro Henrique a entrar em campo, a torcida não gostou muito não. Então a mesma torcida que tinha criado um enorme carinho por ele, já não estava muito afim de curti-lo no final da temporada de 2023. Então é este o jogador que chega ao Corinthians? Tem outros no mercado? Tem outros no mercado. Tem outros que podem ser mais interessantes? Por certo que sim. Mas não deixa de ser uma aposta. Chega com uma aposta, evidentemente. Agora, ele chega para disputar a posição com o Romero, né, gente? Então, provavelmente ele chega ali para incomodar o Romero. Precisamos também colocar aqui um ponto que é interessante, que é o fato do jogador estar em outros ares. Não tem mais, o julgamento é zero, está zerado completamente o julgamento sobre ele. Porque quando o jogador tem uma mentalidade fraca, né, o excesso de julgamento, ainda que ele mereça, né, pode ser prejudicial. Quando ele está vivendo uma situação nova, sem o julgamento de quem ainda não o viu jogar com a camisa do novo clube, então isso pode ajudar o jogador. Então, se ele chegar animado e entregar no timão aquele que entregou no Colorado em 2022, notadamente no segundo semestre, eu diria para você que ele toma facilmente a camisa do Romero. A gente não sabe sequer se o Antônio olha pro Romero hoje como titular do Corinthians, né? Agora, se for o caso, eu diria pra você que se o Pedrão chegar daquela maneira lá, ele chega para pegar essa camisa do Romero e colocar o paraguaio no banco de reservas, né? Um pouco das características dele, é um jogador que tem muita velocidade, né? Sobretudo pelos lados do campo, evidentemente, também pode frequentar outros espaços, mas sobretudo um jogador de lado de campo. O Pedro Henrique é um jogador que entrega realmente muita profundidade. É aquele ponteiro, né? Ponteiro direito que atua pelo setor esquerdo em especial, também pelo setor direito. Curiosamente, nos dois lugares do campo ali, nos dois corredores, lateral direita ofensiva, corredor lateral esquerdo ofensivo, nos dois casos ele entrega profundidade, nos dois, tá? Rápido, determinado, vertical, jogador que busca, na verdade, chegar o mais breve possível ali à área do adversário. Eu tô falando de característica, não tô falando de execução da característica, porque a execução dessas características fizeram dele um belo jogador no segundo semestre de 2022. A execução negativa, na minha opinião, dessas características em 2023 fizeram dele um jogador mais um, né? Mais um no mundão ali, mais um jogador que não se diferenciava em nada dos demais. Como eu disse, até em virtude que o Corinthians está contratando jogadores absurdos como Coronado, contratou o Garro, né, e ainda especula a um ou outro jogador importante aí, acho que o Pedro Henrique, ele cabe no timão, neste momento, embora seja um jogador que chega devendo, inclusive para si próprio, né, um jogador que tem oportunidade no timão agora de, enfim, reerguer sua carreira, que já não é mais uma carreira de longo prazo, ele está com 33 anos, em junho ele faz 34 anos o Pedro Henrique, né, e aí precisa retomar a carreira. Uma desconfiança que eu tenho, olhando-o jogar em alguns momentos. O Pedro Henrique precisa demais de uma ótima condição física. Ele precisa da boa condição física para executar as ações do seu futebol dentro de campo. Sem essa muito boa condição física, ele tem dificuldade. Então, como ele é um jogador de muita velocidade, isso tem tudo a ver, né? Ele é um jogador de muita velocidade, então ele acaba permeando quase todas as ações do jogo dele, né, em torno da velocidade que ele consegue aplicar dentro de campo. Se ele não está bem fisicamente, claramente que isso vai afetar a velocidade. Se a velocidade dele é afetada, claramente que afeta vários outros aspectos do seu jogo. Mas eu diria para você que, em teoria, uma contratação aí para compor elenco que chega como aposta, mas não é uma contratação que completamente descartável, não. Eu não gosto muito de quando um clube contrata um jogador que estava com baixo rendimento, mas eu acho que tem que haver uma exceção, em alguns casos tem que haver uma cota para se contratar todo tipo de jogador, inclusive jogador que estava com baixo rendimento. Não dá para ficar apostando sempre nessas contratações, mas eu acho que tem que ter uma cota aí mínima para um ou outro pelo menos, e acho que este é o caso. Então, Pedro Henrique, eu quero ver o Pedro Henrique de 2022, se isso for o caso, volto a dizer para você, o Corinthians estará contratando um jogador com um bom custo-benefício, vai pagar 1,2 milhão aí de dólares por ele, e vai ter um jogador muito importante em alguns momentos aí, nessa temporada que promete ser muito complicada, mas que o Timão tem condição de se dar muito bem nela, que é a temporada de 2024 para o Corinthians, tá bom, gente? É isso.